Nós recebemos aqui com muita alegria a deputada estadual Janaína Riva, do MDB, e vamos conversar sobre vários assuntos com a deputada Janaína Riva. Primeiro assunto, a questão do TSE. Assunto encerrado, a Assembleia já escolheu o candidato, o deputado Guilherme Maluf é o candidato e tem uma decisão liminar de um juiz de primeira instância, o juiz da Vara de Improbidade e Ação Pública, que é o Bruno Oliveira, por sinal um juiz muito respeitado, que considera não terem sido preenchidos alguns requisitos, como os de notório saber e de reputação ilibada. A deputada Janaína votou contra o deputado Guilherme Maluf, votou a favor do Maxi Russi. Mas o que acha desse julgamento por parte do Poder Judiciário e dessa decisão do juiz Bruno Oliveira? Bom dia, prazer tê-la conosco. Bom dia, Antero. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Capital, a toda a equipe. É muito bom estar aqui com você sempre, né, Antero? Programa aí que toda vez que eu venho causa uma repercussão aí, não só em Cuiabá, Várzea Grande, mas no estado inteiro, até pela sua inteligência, a forma como você conduz, né, de forma muito imparcial. Eu até brinquei esses dias com o Antero. Depende muito do que você fala. Eu brinquei esses dias com o Antero, que uma pessoa me ligou e falou assim, olha, o Antero falou super bem de você no programa agora de manhã. Eu falei, poxa, que maravilhoso. Aí ligou outro, olha, o Antero acabou com você. Eu falei, realmente é imparcial. Cada um interpreta o seu gosto, né? Mas, Antero, brincadeiras à parte, a missão da Assembleia se concluiu com a indicação do Guilherme ao TCE. Né, a Assembleia cumpriu com o rito, aquilo que estava estipulado pela lei, como você disse. Fiz uma campanha não só pró-candidatura do Marcos, mas fiz uma campanha realmente contra o próprio Guilherme, por entender que isso poderia acontecer, a judicialização e por aí vai. Eu achava que não era o momento da Assembleia passar por isso. Era uma indicação polêmica. Mas encerrou para a Assembleia. A Assembleia agora, o Guilherme tem que se defender enquanto indicado, até porque eu não entendo que a reputação ilibada e o notório saber jurídico, eles são objetivos. Eu acho que é muito subjetivo. Né? Quer dizer, existem pessoas, por exemplo, que questionam o diploma mesmo. Eu acho isso uma idiotice, porque o que adianta, por exemplo, eu ter um diploma de uma área diversa que não seja a área da qual o conselheiro vai se utilizar para desenvolver o seu trabalho. Então, isso também teria que ser mais objetivo, né? Conforme a área, contabilidade, direito, a gestão pública e por aí vai. Então, eu sinceramente acredito, a Assembleia fez sua parte. Que se foi bom, se foi ruim, agora fica a critério de cada um fazer essa definição. Mas o indicado é o Guilherme. Essa decisão do magistrado, doutor Bruno, decisão eu aprendi que a gente não questiona, né? A gente recorre. Não, recorre, então, questiona. Agora, mas isso aí na figura do indicado, e não mais da Assembleia, porque a Assembleia, a rigor, nós cumprimos com o nosso objetivo, na nossa compreensão, de acordo com aquilo que está na lei, se encerrou ali. Agora, eu acredito que o deputado Guilherme tem que lutar para que ele realmente seja o indicado. Mas acho que a Assembleia, claro, pode tirar uma lição disso aí. Eu acho que nós temos que ser mais criteriosos com relação à nossa lei, porque quando você dá margem para a interpretação ampla, ela pode ser questionada. Eu sempre digo que a justiça age onde existe omissão da lei. Então, quer dizer, esse notório saber jurídico, essa reputação ilibada, a gente tem que definir o que é ela. Gente, lá em Brasília, né? Porque isso está na Constituição Federal. Na Constituição Federal, mas no rito da Assembleia também. Por que a gente não pode fazer isso aqui? Diminui aí a incidência de qualquer tipo de processo, é muito amplo aqui para a gente. Eu acho que não tem porque a Assembleia pode fazer uma PEC determinando isso. Quer dizer, essa reputação ilibada, por exemplo, é não responder processo. Eu fiz uma pesquisa e 82% dos conselheiros do Brasil respondem a processo. 82%. Não, essa questão de reputação ilibada, de significar não responder a processo, é uma coisa que eu fico assim bastante em dúvida, porque o que é o processo? O processo, o que é a denúncia do Ministério Público? É a petição inicial para o início da ação penal. E o processo, quando é aceito, é o início da defesa do réu. É a beleza do processo, que tem duas partes, a parte acusatória e a parte da defesa. O processo está se iniciando. Aí que o processo vai se iniciar.
juízo de culpabilidade, isso vai ser feito no final. E quem é operador de direito sabe que o juiz, ao admitir o processo, ao transformar alguém em réu, ele não precisa ter prova contra esse alguém. Ele basta ter indícios contra esse alguém. Basta ter sinais contra esse alguém. Porque nessa fase de recepção de processo, na dúvida é em favor da sociedade. Na dúvida, aceita-se o processo para que o réu tenha condições de provar a sua inocência ou para que a parte acusatória tenha condições de provar a culpa. Então, não vejo, sinceramente, assim, em não existindo a condenação, esse chamuscar de reputação ilibada. Para ninguém. Porque se a gente for pegar assim, os ministros do Supremo têm ou não processo? Precisa ou não de reputação ilibada para ser ministro do Supremo? Precisa. Procuradores da República, quantos que não têm processo? Se for pegar por ter processo, aí só essas certidões de crédito aí, se a Assembleia ninguém sai com certidão positiva. Muitos promotores públicos não teriam certidão. E assim, você acaba criando precedente, né? Quer dizer, se eu quiser que alguma pessoa não ocupe o cargo, você cria uma situação assim. Na verdade, eu acredito que seja por conta da omissão da lei. E por mais que exista essa necessidade de se preencher os requisitos do Tribunal de Contas da União, eu não vejo problema em sermos mais específicos do que essa questão do TCU, que aí seria com certeza competência federal. Mas por que a Assembleia também não pode inovar e a gente não pode delimitar isso aí? Abre esse tipo de brecha que aconteceu aí. Então tá, a vaga está bloqueada. Na minha opinião, agora é o dever do indicado lutar pela sua nomeação, porque a Assembleia encerrou o processo. Nós encerramos, nós temos um indicado. Tá, vamos por hipótese. Se o deputado Guilherme, que deve recorrer, evidente, né? Com certeza. Deputado... Acho que não recorreu porque estava nublado esse final de semana, né? As desembargadoras que se encontravam de plantão, elas tinham votado pelo afastamento do deputado. A visão que eu tenho é que ele não recorreu por esse motivo, porque no processo do qual ele se tornou réu, elas votaram pelo afastamento da função de parlamentar. Então, ficaria complicado aí, votando pelo afastamento da função de parlamentar, uma decisão agora com relação ao TCE. Mas não vai ele querer escolher quem está de plantão. Lógico que ele não quer escolher, mas é normal, isso aí é advogado, isso é um jogo normal dos advogados, quando você sabe, duas pessoas que estão no plantão, que você não tem chance, você espera um pouquinho mais, agora ele tem aí uma opção muito maior, né, desembargadores para ser sorteado para cair. Não, eu sei, mas assim... Mas pode cair com uma delas também, né? Não, mas imaginar que isso vai ser decidido liminarmente é imaginar muito positivamente, né? Quer dizer, então, há uma tática para escolher o juiz que vai dar a decisão. É uma coisa que se isso é natural para advogado, eu acho que isso é natural. Eu não vi isso do Guilherme, mas quando eu vi quem eram as plantonistas, eu imaginei que ele não fosse entrar com esse recurso. Doutora Nilza Poças. Isso, e desembargadora Antônia. As duas votaram pelo afastamento. Pelo afastamento. Então, mas assim, Antero, essa era previsível, né? A questão da judicialização, uma vaga muito desejada. Era sobre isso que eu falava à época. Não tem nada a ver de contra o Guilherme. Eu falava isso porque a gente viveu isso no passado, quando meu pai tentou a todo custo também indicar minha mãe, e não era um clima favorável à indicação. E agora, da mesma forma, não era um bom clima para uma indicação como essa. A população rejeitando muito o nome do Guilherme, onde você ia só se falava disso. Eu nunca vi uma vaga do TCE ser tão comentada, assim, por pessoas que nunca tiveram relação com política. As pessoas não queriam mesmo, assim, não queriam. E aí começou uma pressão muito forte, né, que não houve dentro da Assembleia, porque... diferente do que a gente viu no passado, não tinha carro de som, não tinha manifesto, não tinha esse tipo de coisa. Acho que até o Guilherme, pelo perfil dele, de ser uma pessoa tranquila, ele não causa
esse alvoroço todo, mas era uma coisa que, na minha opinião, era previsível, né? Agora a gente tem que enfrentar isso aí, a Assembleia, a gente precisa deste conselheiro, não só a Assembleia, o governo, os prefeitos, nós precisamos de um conselheiro do qual você tenha fácil acesso, que você consiga ao menos discutir com ele de forma pacífica, situação a situação, e que ele entenda o que é hoje você ser um prefeito, ser presidente de Câmara dentro desse estado e dentro do Brasil, ninguém mais quer. Tem gente que fala, prefeito, não, Deus me livre, prefeito, que sai com menos processo de uma prefeitura. Eu brinquei esses dias ao vivo no programa, falei assim, gente, eu só conheço um que saiu sem nenhum processo, um prefeito, que é o Doro lá de Santa Helena, nunca conheci nenhum prefeito que saiu sem nenhum. Atrasou conta de energia, já é uma improbidade administrativa, mas isso acontece dentro da nossa casa, a gente paga multa por atrasar energia, às vezes acontece, de não ter o dinheiro no momento. Então tem que ter uma razoabilidade, eu acho que o TCE hoje precisa dessa razoabilidade, por isso que eu julgo que essa vaga é tão importante para a Assembleia e para o Estado. Mas o TCE tem cursos preparatórios para prefeitos, para gestores, administradores, eles estabeleceram lá na gestão do Walter Albano, do Antônio Joaquim, o TCE Cidadania, que prepara os prefeitos. Perdemos os nossos conselheiros. Para evitar exatamente essas condições. Agora, isso não existe mais ali dentro, Antero. O acesso é difícil, até seria interessante, né? Como sugestão, quem sou eu, né, para pautar? Mas essa fala lá, com os deputados, com os prefeitos. Eu acho que os conselheiros ex-prefeitos principalmente são extraordinários. Tem conselheiro lá muito longo. Tem conselheiro lá que foi político. Luiz Henrique foi deputado estadual, Luiz Henrique, PDT, no Rio de Janeiro. Luiz Henrique, sim. É que a gente não pode fulanizar. Que conhece, inclusive, como é que funciona isso. A gente não pode fulanizar, mas tem muitos conselheiros ali, substitutos, que hoje não preenchem esse requisito, que na minha opinião é o fundamental de todos eles, que é ser razoável e você fazer um trabalho mais orientativo do que punitivo. Mas ser razoável não significa passar a mão na cabeça de ilegalidade. Né? É claro, mas eu acho que todos nós temos uma inteligência suficiente para fazer uma divisão. A gente sabe quando se é possível você não consertar, mas você tomar uma medida menos dura, e quando você tem que adotar medidas mais severas, né, com indicados. Tá. Então você acha que o deputado Guilherme Maluf, se assumir essa função, vai ser uma boa relação com os prefeitos? Não, acho que o Guilherme vai ter uma boa relação com prefeitos, com a Assembleia, com o governo do Estado. Não acho que o Guilherme é um homem mau, jamais. A minha questão, tanto é que eu falei para muita gente, todo mundo aí agora, o que você vai fazer na justiça? Meu papel eu fiz, sou deputada, fiz o discurso, abordei. Essa sua que o Guilherme não iria para qualquer um. Vocês já tiveram a oportunidade de refletir? É claro, seria para qualquer um. O Max Lúcio seria indicado, não ia sofrer o mesmo processo? Na minha opinião, tanto o Max, Botelho, que chegaram a ser cogitados, Dilmar Dal Bosco, Sebastião, todos poderiam passar por isso. A diferença é que a situação jurídica hoje do Guilherme é mais grave. Só isso, ela está mais evidente neste momento. Então, talvez por isso tenha sido mais ágil, eu não sei o que aconteceu. Mas todos poderiam passar por isso. É claro que eu concordo que sim. Concordo. Tá, e só por hipótese, se isso permanecer na justiça, se a justiça referendar, o Tribunal de Justiça referendar a decisão da primeira instância, e o deputado Guilherme se mantiver afastado, e, portanto, ele retorna ao mandato dele de deputado estadual. Na verdade, nem retorna, ele não saiu. Ele não saiu, né? Mas continua deputado estadual. Ele só vai renunciar, claro. Também não seria bobo, né? De renunciar antes. Mas se isso ocorrer, não é a hora da Assembleia refletir, ou sobre o nome de fora, ou sobre alguém lá de dentro que não permita esse tipo de problema? Com certeza. Por exemplo, tem 2 novatos lá, o rapaz do MDB do seu partido, lá o Thiago Silva. Thiago Silva, que é economista. Cheguei a colocar o nome dele em algumas discussões. E tem o Faisal, que é advogado. Também. Que foi da CCJ na Câmara. E eu pensava que tinha o doutor Ulisses Moraes, que também é advogado, mas não é, ele não tem idade, né? O Ulisses não tem idade, o Ulisses é mais novo que eu. Eu também não tenho idade, tem outros lá que também não preenchem outros requisitos. Mas eu e o Ulisses não poderíamos, nesse mandato... Ser no mínimo 35 anos. No mínimo 35, apesar da nossa Constituição Estadual dizer 30, como você disse, como a Constituição Federal, através da indicação do TCU, ela traz 35, são 35 anos. Pois é.
Então tem vários impedimentos por idade. Sim. Né? É 2, meio do início só. A tendência da Assembleia é votar em alguém da Assembleia? A tendência da Assembleia é votar em alguém da Assembleia. Isso pode mudar? Com certeza pode, né? Porque a gente sabe que não é só isso que está em jogo, quer dizer, não é só eu indicar um deputado a todo custo, mas é indicar um deputado que, de certa forma, agregue politicamente dentro da Assembleia. O que é agregar politicamente dentro da Assembleia? Ninguém tem interesse em tirar um deputado sem expressão de dentro da Assembleia. Qual que é a vantagem que isso vai ter para a Assembleia se você indicar um deputado que não tenha bom relacionamento, que não tenha essa experiência necessária para se fazer um trabalho, além de técnico, político também. Então, eu não vejo assim com essa facilidade, é qualquer um deputado. Não, eu acho que tem nomes de fora da Assembleia que talvez sejam, inclusive, mais fortes que nome de dentro da própria Assembleia se comparado ao trabalho de alguns parlamentares. O caso do Tiago... Vocês tiveram uma candidatura belíssima lá, né? Que é do juiz Eduardo Calmon. Sim, do doutor Eduardo Calmon. Ele se colocou enquanto candidato, só que eu não entendi essa, porque quando o doutor Calmon saiu, eu cheguei até a mandar uma mensagem para ele depois falando. Ele fez uma fala tão ruim com relação aos deputados, falando que havia sido vencido pela velha política, a forma arcaica de fazer com negociatas, isso e tudo, que, na minha opinião, inviabilizou uma nova indicação. Era uma pessoa que poderia ser indicada pela Assembleia, porque quando ele saiu de lá, os deputados ficaram impressionados com o currículo dele e com a postura dele, assim, uma pessoa agradável e tal. Tinha simpatia, mas depois dessa matéria acabou perdendo a simpatia de muitos deputados ali da casa, até porque se sentiram ofendidos, né, com a fala do aqui tem algumas mensagens. Aqui, Eliseu Nascimento. Bom dia, Antero. Acompanho o seu programa sempre. Pergunto, por que o senhor não pleiteia essa vaga no TCE? Porque não posso e também porque não quero. Eliseu lá de Rondonópolis, Eliseu Nascimento. É de Rondonópolis? Super, do grupo Baco Baco News. Mas duas situações, Eliseu. Eu não posso. Não posso porque já tenho 66 anos de idade. E segundo, porque nunca pleitei. Eu sou filho eu acho que é um dos poucos homens deste Estado que recusou o Tribunal de Contas do Estado. Meu pai não aceitou a indicação para o Tribunal de Contas do Estado. E eu nunca tive essa aspiração de Tribunal de Contas. Mistense, né? Homem sério. Seu pai. Papai era homem sério, sim. Mistense. Espartano Silva. Maluf sequer tem conhecimento do que é o TCE. Valdomiro Nepomuceno. Também não entendi o que é esse Valdomiro. Podia ser 2. Espartano Silva. O juiz acertou corretamente. Agora, Janaína Riva defendendo o Maluf é demais. Espartano Silva. TCE é um recinto de políticos fracassados. Doris Esquizardi. Bom dia. Você defendendo Guilherme Maluf é demais. Eu vi que ele falou. Espartano Silva. Não, Espartano. Acho que o Espartano, você acompanhou a briga inteira aí, que Guilherme tá me odiando mais que você imagina. Tô tentando recuperar aí a amizade que eu perdi nesse processo. Brincadeira, o Guilherme entende esse posicionamento político. Eu não tô defendendo o Guilherme, não. Tô dizendo a você que dentre os requisitos precisaria se melhorar a lei, ela ser muito mais abrangente, para que uma candidatura como a do Guilherme não fosse possível. Para vocês terem uma ideia, hoje, quais são os requisitos básicos? São praticamente os mesmos requisitos da elegibilidade. É isso que eu estou querendo te dizer. Se uma pessoa pode ser candidata a deputado, assumiu agora, faz aí um mês, né, que nós tomamos posse enquanto deputados estaduais novamente. Essa pessoa, ela também está apta a participar da eleição do TCE. O que eu estou dizendo para você é que a lei teria que ser modificada. Agora, vai me dizer, o Guilherme não é ficha limpa? Ele é. Não, o Max não é ficha limpa? O Max é. Nenhum deles tem condenação em segunda instância. Né? Então, assim, eu não entendi, eu quero o melhor nome, mas preenche sim os requisitos, gente. Isso é verdade. O notório saber é questionável, a reputação ilibada é questionável, como eu disse, Pantero, não são critérios objetivos. Mas no debate na CCJ, você chegou a criticar o deputado Wilson Santos, porque o Wilson apresentou um voto técnico que não foi elaborado por ele, foi elaborado pela casa, pelos assessores da Assembleia Legislativa. Ele apresentou um voto técnico mostrando que uma série de parlamentares não havia apresentado certidões, e você falou assim, mas ele foi incoerente porque ele
referendou o nome do Guilherme, quando todos sabem que Guilherme não tem uma certidão negativa. É porque tinha uma... Você queria derrubar o Guilherme já na CCJ. Não, ao contrário, eu queria que liberassem todos os deputados estaduais justamente por entender que se todos eles tinham todas as certidões, eu que fiz a posse deles junto com o deputado Sebastião, recolhi todas as certidões deles. Aí o Wilson chega em uma sessão e diz que, por exemplo, o deputado Dilmar Dal Bosco não possui notório saber jurídico, porque ele não tem diploma. A avaliação do Wilson, para alguns, era uma avaliação abrangente, e para o deputado Guilherme, era uma avaliação em cima dos documentos que ali possuíam. E não só por eles, mas qualquer um, como o Wilson, por exemplo, vetou a candidatura do Luiz Mário. Eu acredito que todos ali tinham que ter... E foi indicado por ele. Foi indicado por ele, mas você conhece o Wilson, como ele faz política, é o estilo dele. Mas eu considerei errado, primeiro, a CCJ tinha que ter feito 1 a 1. Segundo, a CCJ deveria ter aberto prazo para qualquer tipo de documento que faltasse ali na data que recebeu os protocolos. Olha, aqui está faltando isso, está faltando tal documento, você tem 24 horas para trazer. O que o Wilson tentou fazer foi tentar fazer uma candidatura só do Guilherme e do Eduardo Calmon, porque ele sabia que aí o corporativismo falaria mais alto e indicar um parlamentar, e o Guilherme não encontraria nenhum adversário. O Wilson estava numa campanha para o Guilherme que cegou ele na hora de fazer esse relatório. Tanto é que o que eu questionei na CCJ era uma certidão que dizia que o Guilherme não era réu em nenhum processo. Eu falei, não, aí essa certidão aqui está errada. Mas se a certidão estivesse dizendo que ele era... Depende do dia da certidão. Não, mas ele já faz tempo já. Não, já tinha outro. Foi uma quinta-feira de uma semana antes. Mas um outro processo no qual ele é indiciado faz mais... Mas eu não estou aqui para fazer julgamento do Guilherme. Mesmo se a certidão trouxesse isso, a certidão estaria correta. Mas o que o Wilson tentou ali fazer foi isso. Tanto o Wellington, olha, eu já te chamando o nome do meu sogro, Antero. Tá, saudade. Eu tô saudade, faz tempo que eu não vejo ele. Antero, chegou um momento da CCJ, que nós estávamos ali há 1h30 aguardando para finalizar o relatório. Então ficou uma coisa horrível para a imagem da Assembleia, quer dizer... você privilegiar um deputado, detrimento ao outro, você poderia... Era o que eu queria, era que todos pudessem ser candidatos, e a disputa fosse no voto, e foi o que aconteceu. Depois eu me dei por satisfeita, eu não fui questionar certidão de Guilherme, ou certidão de quem quer que fosse. Eu só queria que todos pudessem ser candidato. Até porque se fosse eu ali no futuro, hoje eu não posso, mas e aí no futuro, se fosse eu passasse por aquela mesma situação? Aquilo que o Wilson fez foi horrível, não só ele, né, mas... O Paulo Araújo estava junto com ele, chamei a atenção do Botelho, falei, eu nunca vi um presidente da Assembleia não ler antes, ou não sentar antes com a CCJ, porque essa é uma decisão muito séria, e ali tinham deputados muito inexperientes à frente de uma comissão, como a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Você quer que o presidente da Assembleia vai fiscalizar o voto da Comissão de Constituição e Justiça? Ah, não, mas o Botelho, ele sabe. Não é função dele, mas ele tinha que ter visto, sim, porque ele ali foi eleito presidente da Assembleia, ele escolheu uma comissão, com deputados inexperientes, que ele disse que eram deputados da confiança dele. Essa comissão já é para sempre ou não? Não, agora tem os indicados. Né? E, por exemplo, você vai indicar para uma comissão dessa também, entra na mesma coisa. Você não vai indicar para uma CCJ quem tenha notório saber, ou quem ao menos tenha noção do que é uma lei. Você vai colocar ali, fazer uma composição mista que não tem nada a ver com o CCJ. Aí eu acho que aí não está correto. Eu acho que o presidente da Assembleia tem que participar sim de tudo. É importante ele participar. Tanto é que eu mandei uma mensagem para ele. Falei, olha, se você não vier aqui, isso aqui vai abaixo aqui. E ele apareceu e resolveu. Ele é o líder maior ali, ele está ali para resolver esse tipo de divergência. Né? Que, imagine só, vocês 5 deputados escolherem por 24, é isso que eles queriam fazer. Eles queriam escolher quem que podia ou não podia ser candidato, porque se você falar que o critério dele com o Guilherme era técnico, a gente não sabe. Eu nunca vi uma análise tão superficial na minha vida. Ele falou que alguns não apresentaram determinados documentos. Pois é, e você acha que é justificável você não deixar o Sebastião Rezende ser candidato, que ele não apresentou comprovante de residência? Então, não, o que o Wilson quis fazer ali foi realmente fraudar um processo, ele queria deixar só o Guilherme e o Calmon. Ninguém é besta, porque ele sabia que aí o corporativismo falaria mais alto, e o Guilherme venceu, mas ele seria mais fácil. Correu o risco de eleger o Calmon. Né?
Eu pensava assim também, mas tudo bem. De eleger o Calmon. Deixasse Mas tudo bem. dois para ver. O Ulisses Moraes falou isso, o deputado falou para mim. Falou, deputado, a melhor coisa era só ele e o Calmon. Falei, será, Ulisses? Não tenho essa certeza, não. Tá, deputado, tem algumas mensagens chegando aqui. Bom dia, parabéns pela entrevista. Janaína fala super bem. Leide. Muito obrigado, Leide, pela mensagem. Antero briga comigo, Leide, que ele fala que eu falo rápido demais. Bom dia. Réu por réu, o Maxi também é réu. Qual a diferença para a senhora escolher o Maxi? Aí, tá vendo? Rafael de Santo Antônio do Leverger. Aí, Rafael, tá vendo? Sua pergunta é uma pergunta boa. A gente acabou de falar aqui sobre isso. Ninguém tá falando aqui quem é melhor, menos pior. É que eu sabia que a situação do Guilherme era muito mais complicada. O Max era o único nome competitivo. Eu fiz até uma fala sobre isso nas minhas redes sociais. Nós estávamos formando um bloco, o nosso interesse era derrotar mesmo o deputado Guilherme. Tanto é que o Max, eu até brinquei com ele, falei, esse é o pior candidato que eu já apoiei para qualquer coisa. Porque ele chegava com uma cara tão desanimada assim, ele estava receoso com a indicação. O Max tem um futuro brilhante aí, na minha opinião tem. Acho que tem tudo para ser o próximo presidente da Assembleia. Se trabalhar bem, ele pode fazer essa construção. E o Max gosta de política, diferente do Guilherme, que a gente já sabe que vem um processo de afastamento político. O Guilherme quer agora sair disso, ele até falou para mim, Guilherme, acho que tem 4 mandatos de estadual, né? Eu sinto às vezes do Botelho também, quando o Botelho comenta comigo às vezes também, da idade, que ele também tem essa vontade de se preparar agora ou para ser prefeito de Vargas Grande, ou também para encerrar a carreira política. O Guilherme é a mesma coisa, o Max tem vontade de ser político. Então a nossa vontade apoiando o Max é que a gente considerava ele mais competitivo, entendeu? Assim como teve muita gente, vou fazer uma comparação aqui que parece boba, mas como teve muita gente que votou no Bolsonaro para dar de não ganhar, e nem por isso é apaixonado em Bolsonaro. Tem um caso até aqui próximo a mim que fez isso, que votou para derrotar o PT. Então, eu só estou dando esse exemplo para a pessoa entender que nem sempre, não é porque eu apoio o fulano que eu acho que é muito melhor que o ciclano, mas o Max, na minha opinião, a situação jurídica dele é muito diferente do Guilherme. Estão perguntando aqui o seguinte, bom dia, Antero, quero perguntar à deputada Janaína se ela é ficha suja, porque ela também é indiciada. Você é indiciada? Eu não sou indiciada. Morada do Ouro. Marilena, essa... ela fala mais. Nossa, quanta incoerência. Marilena... A relação de documentos foi divulgada de área oficial. Então, o Wilson estava certo, por isso está sendo questionado. Marilena, acho que você é cabo eleitoral do Wilson, tô brincando. Marilena, eu não sou indiciada, o Guilherme falou isso, mas eu não respondo a nenhum processo hoje criminal. Nenhum. Eu tenho um problema com as minhas contas, que até agora o Ministério Público pediu uma correção delas, né, que fala sobre uma correção na avaliação dos documentos que eu apresentei, porque a doutora, que é relatora do meu processo, não quis refazer a análise, e aí o Ministério Público agora pediu que ela fizesse, e acredito que agora ela vai fazer, também não sei, que a decisão é dela, né, mas eu não sou indiciada e nem respondo nenhum processo, né, eu sou citada em alguns, até pela relação de parentesco com meu pai, e algumas coisas do meu pai estavam no meu nome, então, assim, eu como meus irmãos, a Jéssica e o Júnior, eles também têm esse problema, mas nenhum de nós respondemos a nenhum processo. Eu gostaria que você pesquisasse melhor, dá um Google aí, você vai ver que eu tô limpinha igual bumbum de neném. E espero continuar assim. Se Deus me ajudar também, vou tomar toda a cautela necessária para continuar assim. É o seguinte, deputada, eu quero dizer o seguinte, se alguém quiser fazer pergunta ao vivo para a deputada, pode ligar aqui no 3054 1019 ou mandar mensagem pelo WhatsApp, 98107 4204. Tem um colega seu querendo falar com você, daqui a pouco nós vamos colocar ele no ar. Ah, qual deles? O Pereira. O Wilson Pereira. O Wilson. Daqui a pouco ele vai vamos eu fazer a ligação um caso... porque ele liga no meu celular, e o meu celular não tem como pôr no ar. Entendeu? Tem que ser no telefone da rádio. Né? Mas, deputada, e a questão... O que é? Já está na linha, Wilson? Bom dia, Wilson. A deputada está te ouvindo. Bom dia, Antero. Bom dia, deputada Janaína. Bom dia, ouvintes da capital. Só para repor, para ajudar o ouvinte a ter uma noção precisa do que aconteceu, Antero. Primeiro, você foi muito honesto quando disse que aquele parecer foi elaborado pela equipe técnica da Comissão de Constituição e Justiça. Nenhum deputado teve acesso a nenhum documento. Segundo, em relação ao deputado Gilmar,
O que nós questionamos ao deputado Gilmar é que ele deixou de entregar alguns documentos. A legislação, a Constituição estabelecem que tem que ser certidões em nível estadual. Ele apresentou uma certidão em nível municipal de Sinop. Em relação ao deputado Sebastião Rezende, ele não foi eliminado na CCJ porque faltou atestado de residência, não. Absolutamente não, isso não é verdade. O deputado Sebastião Rezende não apresentou a certidão do Tribunal Regional Federal. Ele só foi apresentar a certidão no outro dia, no dia 20 de fevereiro, às 17 horas. Então, a comissão técnica da Comissão de Constituição e Justiça analisou corretamente os documentos. Ninguém emitiu parecer de mérito nisso. Foi apenas um checklist da documentação que as constituições estadual e federal exigem. Absolutamente isso. Não houve na comissão parecer de mérito. Apenas conferência dos documentos exigidos. Somente isso. Só isso, Antero. Tá, e com relação ao Max, o que faltou? O Max tinha que apresentar certidões dos últimos... Como é que é? As certidões tinham que ter um tempo de 5 anos. E ele apresentou só dos últimos 4 anos que ele morava em Cuiabá. E deixou de apresentar o último ano que ele morava em Jaciara, onde ele responde um conjunto de ações. Então faltou completar os 5 anos. Ele trouxe uma certidão só de Cuiabá, não abordou Jaciara. Então o Max foi certidão de residência? Não. O Max, na comarca de Jaciara, ele responde a um conjunto de ações. Tá certo. Eram esses os esclarecimentos, deputado? Só isso, um abraço, deputado Janaína. Obrigado, Antero. Uma boa semana a todos. Tá bom. Muito obrigado. Aos esclarecimentos, está aí o contraponto do deputado Wilson Santos. Um abraço, deputado Wilson Santos. Então eu fiz confusão. O Max, que foi a certidão de residência, que deveria ser de 5 anos, ele apresentou de 4, porque ele era deputado estadual, e no ano anterior ele era prefeito de Jaciara. E ele morava em Jaciara depois de ter sido prefeito. Foi o ano da eleição, né, que ele concorreu a deputado. O deputado Sebastião, ele falou para mim, deputado, essa certidão minha que eles alegam que não tinha lá, é uma certidão que saiu 1 minuto no site do TRF que eu protocolei. Foi essa falta de transparência que eu questionei, Antero. Quer dizer, como você dá um encarregado para receber uns documentos de uma vaga do TCE, nós não estamos falando aqui de uma vaga para você fazer qualquer tipo de outro trabalho que você possa tratar com essa falta de rigor que foi tratado pela comissão. Então, não é só questionar o trabalho do deputado Wilson, mas imaginem vocês, quando ele quis falar do Max, ele falou que responde lá em Jaciara, tal. Qual que é a diferença de responder em Jaciara? Guilherme responde em Cuiabá, Gilmar responde em Sinop, Janaína responde em Juara. Isso não tem nada a ver, foi por conta de uma certidão de residência. Então, acho muito absurdo se indeferir uma candidatura baseada em qualquer tipo de correção como essa, que você faz, dando um prazo de 20 minutos para que qualquer um apresente aí a sua defesa. Aqui tem pessoas que elogiam e tem pessoas que criticam também. Estou escutando a rádio e a fala da deputada Janaína é controversa. Ela apoiou o deputado Max Russo para o TCE, que tem 16 processos. Ela apoia o projeto Reeleição do prefeito Emanuel, que foi pego em flagrante em ato de corrupção. Não tem moral para falar de Guilherme Lúcio. Sou Marisol do Jardim, Cuiabá. Você está apoiando o Emanuel também? Emanuel é o candidato do MDB, é o nosso candidato hoje do partido, um prefeito que tem uma avaliação que passa os 60% de avaliação positiva. Gosto do trabalho do Emanuel enquanto prefeito. E já disse várias vezes aqui, o meu problema com o Guilherme não é esse. Eu acredito que é uma análise errada, achar que estou perseguindo o Guilherme por isso. Eu alertei que a vaga poderia judicializar, tá aí, a vaga está judicializada. Foi isso que eu fiz, a única coisa que eu fiz. Agora, é claro que isso acontecesse também, e se fosse o Marcos o indicado, hoje talvez tanto ele, ou se fosse o próprio Botelho indicado, poderia estar passando por isso. Mas nem por isso a pessoa é incoerente. Eu nunca falei para ele, ou não voto em você porque você é isso ou você é aquilo. É uma opção pessoal. E essa opção, ela só cabe aos deputados de votar sim ou não no indicado. Eu votei não porque eu acho que o Guilherme não era o melhor. Ponto.
Tá. Professor Valdir Pereira, bom dia, Antero. Mande um abraço para a deputada Janaína. Sou o professor Valdir Pereira, amigo do Potência, que trabalha com ela. Quem que é esse Potência? O Potência, ele é uma potência mesmo. Ele é uma potência. Ele trabalhava com o Silvano. Potência? Tem. É o Reinaldo Potência. Ele trabalhava com o Silvano, agora está trabalhando comigo e é uma pessoa realmente fantástica. Bom de serviço. Está direto lá no pronto-socorro, ele vai atrás. Pereira manda a seguinte informação. Tem um projeto social de aulas de ritmos em 6 bairros aqui na capital. Quem sabe ela pode conhecer o projeto. É o professor Valdir de Santa Terezinha. Parece que tem um áudio aí. Um abraço, Valdir. Max responde 16 processos. Maluf 1. É 16-1. São 22 aí, ó, tá vendo? Vocês procuram informação errada. Guilherme tem 22. 22, né? 22, é a briga grande. 16. Então... Mas não é isso que eu e o Antero estamos questionando, gente. Para de se filtrar nisso. Eu não estou questionando nada, só estou entrevistando. Pois é, mas não é isso. O ponto não é esse. Vocês ficam se colocando nessa de quem responde mais, quem responde menos. O que está sendo discutido é se responder a um. Porque às vezes tem gente, que é mais sério do que 30, do que 40. Se responder a um processo, é cabível ou não de ser indicado. E como eu disse ao Antero, isso sai da seara da Assembleia. Nós permitimos que um deputado processado, que é réu hoje em uma ação, fosse indicado. Poderia ser outro deputado em situação semelhante. Mas agora não cabe mais a nós quem é pior, quem é melhor e tudo. Vocês têm que ver que encerrou na indicação do Guilherme. Acabou aqui. Daqui para frente, com a indicação do Guilherme, o que eu havia dito? Guilherme não vai conseguir assumir. Foi isso que eu falei. Mas quiseram mesmo assim que fosse. Foi. Cheguei a propor no dia anterior, com o aval do deputado Max e de outros deputados, que a gente fizesse uma candidatura, não consenso, porque é impossível você ter consenso em 24, mas a gente tentou fazer com que dos 24 fosse um nome que unisse aí 18 votos, 19 votos, um nome, como disse o Antero, que não tivesse problemas. Mas não foi possível, porque o deputado Guilherme não quis desistir. Quem podia ter esse número de votos lá? Só o Botelho. Não, acredito que não. Eu acho que se tivesse uma boa articulação, a gente poderia, por exemplo, pôr o Thiago, que aí você contemplaria o Alain, você contemplaria o Romualdo, e você traria também, o governo tinha interesse, porque trazia mais um deputado para a base, que seria o deputado Toninho de Souza, do PSD. Naquele momento, foi uma das candidaturas que foi colocada para ser uma candidatura para resolver essa divisão que estava dentro da Assembleia. Mas o Guilherme não aceitou desistir. E o Max tinha dito que desistiria se fosse para fazer esse tipo de trabalho, mas o Guilherme não aceitou. Então teve isso, teve até essa hipótese de pôr o nome do deputado Gilmar. Mas poderia ter questionamento? Poderia, mas também seria um nome que conseguiria seus 18 votos. Na linha, alô? Alô, bom dia. Bom dia, quem fala? Jesuíno. Jesuíno, você quer fazer a pergunta à deputada, Jesuíno? Deveria mudar o nome da Assembleia, né? Você coloca Carlos Horrores, parte 12, né? Eu acho que colocar um deputado que tem 20 processos para fiscalizar a conta dos outros, né? Vai ficar lá na época do Rio, assim, igual, uma bagunça só, né? Esse é o Brasil que nós merecemos. Bom dia, Antero. Bom dia, Jesuíno. Bom dia, Jesuíno. Essa indignação do Jesuíno, eu estou vendo ela o dia inteiro. Fiz uma enquete nas minhas redes sociais, quem queria que fosse o Guilherme, que depois que o Guilherme foi indicado, porque senão seria outro deputado que eu teria colocado, 90% disse que não. Então, eu acho que isso é simbólico para a Assembleia. Agora, eu queria dizer que eu não tenho culpa da Assembleia não ter criado esse consenso. Eu cheguei a abrir essa possibilidade, o Max concordou com ela, mas o Guilherme não concordou. Aí a gente teria agora o nome indicado, podia até ter esse burburinho por ser deputado e tudo, mas não desse tamanho que essa situação se criou agora. Quer dizer, quanto tempo será que a gente vai ficar com essa vaga? Eu acho que dificilmente teria esse burburinho. Não, eu acho que vai ser rápido isso. Tomara. Se disso, como é urgência, é rápido. Tem uma decisão do Poder Legislativo, eu acho que o Poder Judiciário vai ter que decidir isso rapidamente. Ou mantendo o Guilherme fora e mandando a Assembleia revotar dentro dos critérios constitucionais. Como é que está aí? Qual que é, né? Porque quando foi a questão lá, quando foi indicada a minha mãe à época, o notório saber que pegou, né? Porque não tinha o diploma. A época era esse. Foi isso. Era isso. Foi. A vaga ficou travada há 4 anos. Então, dá uma insegurança, assim, pra gente dessa vaga. Mas a vaga ficou travada há 4 anos por causa de um projeto de lei do seu pai que criava uma inconstitucionalidade.
E aí travou a vaga há 4 anos. Aí depois a Assembleia revogamos o projeto de lei. Aí o ministro Fachin demorou para destravar a vaga. Mas foi por causa da lei, não foi por causa da votação. A votação, a Assembleia seria... veremos agora. A Assembleia vai ser convocada... Eu acho assim... Eu, se eu fosse ministro do STF, ia falar, realmente, essa Assembleia de Mato Grosso não dá conta de indicar uma vaga sem criar todo esse tipo de polêmica, porque foi essa impressão que nós da Assembleia passamos. O STF não tem nada a ver com isso, por enquanto. Por enquanto. Quando é acionado, passa a ter, né? Eu recebi o telefonema aqui do Renato Mistense, corintiano. Parabéns, Renato. Corintiano, além de mistense? Corintiano e mistense, é um cara quase perfeito. É um cara quase perfeito. Parabéns, Renato. Corintiano e mistense. É perfeito. Quase perfeito. É perfeito. 3-0 misto, 1-0 Corinthians. Os 2 times agora viciados, só ganham. Cara, viciados, né? E o Renato Mistense falou assim, olha, Antero, fala aí para deputado Janaína que nós precisamos de 11 Janaínas da Assembleia. Bom, se tiver 11, a gente fica em minoria lá, né? O Renato quer ser minoria. 11 Janaína, tem 24 deputados. Você tem 11 versus 13, 13 ganha de 11. Ei, Renato, sabe quem que fala isso também? Botelho, ele falou que ele queria 23, ele falou, gostando de mulher, que eu queria 23 Janaína aqui dentro da Assembleia. Lá, Botelho, ele é muito brincalhão. E os deputados também são, né? Esses dias até a gente em sessão, Antero, aí alguém falou assim, põe Janaína lá no TCE. Aí os deputados todos, não, Deus me livre, só tem uma mulher aqui, ainda vai querer colocar a única que tem no TCE, não dá. Aí virou piada essa história. Tem um áudio que chegou aqui, vamos ver de quem é, alô? A Assembleia, com essa votação, mostrou que não tem capacidade de nada. Porque escolher um cara que tem processo, segundo os jornais, que ele tem processo, que não sei o quê, se tem processo, por que escolher um cara que tem processo? Isso vai limpar. O serviço público é para ser limpado desse jeito? Esses aí que falavam tanto de corrupção, é desse jeito que vocês vão moralizar a coisa? É o cachorro correndo atrás do rabo, Dá para colocar o nome de quem votou no Guilherme, os 11, para a gente saber quem que é? Dos meus, o voto é secreto, mas daí não tem como... Alguns votaram aberto. O deputado Eliseu votou aberto, o deputado Claudinei votou aberto, Ulisses e eu. Mas os 4 votaram não, então não dá para saber quem votou sim ou não. Vocês 4 votaram no Guilherme. Votamos aberto, não. Votaram aberto, não. Então, contra. Ele está querendo saber quem votou. Quem votou não dá para saber. Tá bom. O seguinte, deputado, vamos falar agora um pouco de política. Você anunciou tempos atrás que você pretendia ser candidata a prefeita de Várzea Grande. Não. Aliás, de Cuiabá. De Cuiabá. Aí o Emanuel Pinheiro deu uma enquadrada em todo o MDB, convocou o MDB o seguinte, ou vocês me apoiam ou eu deixo o partido. Aí vocês estão apoiando o Emanuel Pinheiro ou é só para ele não sair do partido em tempo hábil? Não, deixa eu falar uma coisa para vocês muito sincera até. Eu e o Emanuel, a gente fala sobre isso direto, sabe? Não é meu projeto, nunca foi ser prefeita de Cuiabá. É claro, Cuiabá, cidade que eu vivo, você vive, é sonho de qualquer um de nós poder ter quem gosta de política, né, de administrar a sua cidade. Mas eu não vivo hoje um momento político, talvez sim, mas eu não vivo um momento pessoal bom bastante para eu me candidatar a prefeita da capital. Isso é uma questão minha mesmo, pessoal, sabe? Eu sei que isso você precisa não só de muita dedicação profissional, mas você precisa também estar preparado financeiramente, é um processo caro, envolve muita coisa. Nesse momento não é o melhor momento para mim, Janaína. Eu seria candidata se o Manuel não fosse candidato, se o grupo quisesse me apoiar. Mas eu não faria nunca uma candidatura a qualquer custo para perder, sabe? Até pensando diferente de muito amigo meu que fala para mim, não, mas você tinha que ser candidata justamente para perder, você não podia era ganhar, porque aí você ia ter um termômetro de Cuiabá e tal. Eu sempre disse que eu poderia ser candidata se o grupo quisesse. Se o Manuel quer ser candidato à reeleição, e acho que hoje é a vontade dele, ele é o candidato do partido. Como que foi essa reunião?
quem que ele chamou nessa reunião e quem participou dessa reunião, e vocês se comprometeram lá com ele? Não, participaram todos do MDB, né? Ele queria saber se o MDB daria ou não esse respaldo a ele, porque ele considerava que o partido estava muito distante dele. E aí a gente colocou os pincos nos is, nunca teve ali o projeto Janaína, o projeto fulano, o projeto ciclano. Eu não vou fazer loucura na minha vida pessoal, no meu projeto político, pessoal, por grupo nenhum. Eu não vou fazer isso, porque eu já vi que na hora que pega para capar, grupo, meu amigo, é cada um por si, Deus por todos. Eu já notei isso. Eu só iria com muita confiança mesmo, em um grupo grande, numa composição muito pluripartidária aí, que eu seria candidata. Agora, o partido tem sim esse compromisso com o Emanuel, e eu sou testemunha, eu participei da reunião também, que o partido tem esse compromisso, né? No nosso julgamento, a gente acha que o Emanuel, conseguindo cumprir aí as suas promessas e vai sair com uma boa avaliação, enquanto candidato, sai com uma boa avaliação da população. Mas é claro que aí a gente vai fazer uma análise junto com ele, que agora depende dele. Se ele vai ser ou não candidato, depende dele. Dentro do MDB não tem rusga nenhuma. Eu até brinquei com ele no dia e tudo. Você sabe que eu passei por alguns problemas pessoais no final do ano passado, eu quero ter um filho novamente, isso para a mulher é um planejamento de vida também. Né? Eu acho que eu estou numa idade agora, eu tenho realmente que me preparar para ter mais um filho, daqui a pouco eu não posso mais. Então eu quero organizar a minha vida aí. Agora, se chegar lá na frente, o Manuel falar, eu não sou candidato, tô do lado dele aqui para ser candidato, se for para o grupo apoiar. Agora, se for para ser candidato por si, eu não vou ser candidata por si. De forma nenhuma. Então, o candidato do MDB pode-se dizer que é Emanuel Pinheiro. É o Emanuel. Nessa reunião. É o Emanuel Pinheiro, o candidato do partido é o Emanuel. Está definido 100%. Tá certo. Deputada, e com relação a eleições municipais, é o seu posicionamento na Assembleia? Porque tem hora que se sinaliza, por exemplo, quando você defende o Maxi, você sinaliza que estaria criando dificuldades para o governo, porque a vinda do doutor Sérgio seria mais um da bancada de servidor, parará. E quando você sinaliza que apoia o menino lá de Rondonópolis, você sinaliza que cria facilidades para o governo. A deputada Janaína, é de situação ou é de oposição? Independente, nem situação, nem oposição. Quando eu falo que o Thiago seria bom para o governo, é no objetivo de compor, trazer o grupo governo e grupo oposição. Na época, né, que a gente tentou fazer essa negociação. Não foi possível. O doutor Sérgio, para mim, era um ótimo nome também, porque ele somava no grupo de independente, fortalece a Assembleia. Eu acho bom você ter um grupo de deputados que vote conforme a sua convicção. Tem deputado lá que você não precisa nem se questionar qual que é a matéria que vai cair, você já sabe que ele vai votar sim. Você não precisa nem criar assim, nada na sua imaginação que ele vai votar sim, independente do que quer que seja. Assim como nesse processo do TCE aí, não importa se o cara tinha 300 ou 400 processos, tinha gente ali que não está nem aí para isso. Então, o que eu sinto hoje é que não sei se o governo quer o meu apoio, sinceramente. Eu acho que eu tenho que ser sincera com a população. Muita gente me apoiou o Mauro também, né? Porque mesmo sendo nora do Wellington, dando meu apoio pessoal a ele, você sabe que na política essas coisas é meio intransferível. Você não consegue transferir totalmente quem vota em você para votar em ninguém. Isso é muito do subjetivo, né? Teve gente que me apoiava e apoiava o Pedro Táxi. Eu achava a coisa mais incoerente do mundo, mas tinha. Com adesivo meio do Pedro Táxi junto no carro. Então, essa situação da candidatura do governador Mauro Mendes, eu sinto que ele não quer o meu apoio, sabe? Fazem assim, acho que desde quando eu assumi, nós estamos tentando uma agenda do MDB com ele, tenho tido muita dificuldade nessa agenda, o MDB tem tido dificuldade nas suas agendas, e falo isso em nome dos meus colegas que são deputados também, Thiago, doutor João. A gente quer ouvir o que o Mauro precisa, o que o Mauro espera de uma base. Ele quer uma base que vote com ele a todo custo? O MDB não está pronto para isso. A gente tem uma pauta que é a pauta dos servidores, acabou se tornando uma pauta partidária do Bezerra, uma pauta, inclusive falei para o Bezerra que a posição do Romualdo me preocupa muito nisso, porque ele atrapalha um pouco o partido, nessa questão de defender pautas conjuntas, todos juntos, né? Mas eu tenho aí o deputado Dr. João junto conosco, e o deputado Thiago Silva,
que são, assim, firmes e convictos de fazer essa defesa, sabe? Tiago de família de servidor, doutor João de Tangará da Serra, que votou 2, vamos dizer assim, inimigos, em aspas, dos servidores, que era o deputado Wagner e o deputado Saturnino, com 14 mil votos dentro de Tangará. O que é defender o servidor? Porque quando eu vejo assim, esse projeto Pacto por Mato Grosso, eu acho que é defender o servidor, apoiar o Pacto por Mato Grosso. Porque se não fizer isso, o Estado nunca vai recuperar as suas finanças. Defender o E, servidor. portanto, nunca vai honrar o que fala para os servidores. E isso precisa acabar. Então, defender o servidor é você defender abusos do governo, por exemplo, com relação à renúncia. Quando nós fomos votar, por exemplo, agora recentemente, a Lei de Equilíbrio Fiscal, tinha um artigo lá que passou despercebido em muitos lugares da imprensa do Estado, que tirava 15% do PRODEIC de uma forma meio geral, diminuía 15% da renúncia. Na hora H, veio uma ordem de cima para baixo lá, ele foi vetado, né, que era, se eu não me engano, o artigo 14 da Lei de Equilíbrio Fiscal. Não se questiona aqui o servidor também contribuir, mas de forma proporcional que se contribua também o governo, com a renúncia fiscal, fazendo um enxugamento da deputada, máquina. mas eu soube que a senhora, irritada, quer dizer, com o posicionamento do deputado Wilson, está fazendo o jogo aí para prejudicar os servidores. Da anular a CPI Não. e tal. Porque seria um jogo, assim, a proposta da CPI do Wilson, sinceramente, ela é uma proposta que é, na minha opinião, inclusive em favor do governo. É ótimo você perguntar isso. Porque assim, e parece que a senhora está contra agora o que vai beneficiar os barões do agronegócio. Na verdade, eu E contra os servidores. Na verdade, eu estou contra o Wilson ser presidente dessa CPI. Porque... Mas isso vocês votam lá e não elegem ele presidente. Não é. Quando o requerimento é apresentado por ele, o direito do nosso regimento, ele é o presidente. Tanto é que eu liguei para o Thiago Silva final de semana, e posso ser eu também a fazer isso, eu gostaria que fosse o Thiago, porque o Thiago, vamos dizer assim, como você disse aqui, ele está numa posição mais intermediária de relacionamento com os deputados, para o Thiago reapresentar, e agora com 8 assinaturas, mas o Thiago enquanto presidente. Porque, Antero, aqui entre nós, eu respeito muito o deputado Wilson, ligou aqui agora há pouco, falou com a gente, mas eu não considero o Wilson confiável o suficiente para ser presidente dessa CPI. É uma opinião minha, que foi acompanhada pelo deputado Valdir Barranco, pelo deputado Dr. João. Então, não sou só eu que tenho essa desconfiança. Às vezes parece que é eu contra todos os deputados. Não é assim. Tem vários deputados que concordam com isso, que o Wilson não é a pessoa ideal para ser presidente. Agora eu te pergunto... Portanto, não se faz a CPI, né? Não se faz com ele presidente. O Thiago pode propor a CPI amanhã com 8 assinaturas. Quem é o presidente é o Thiago. Você assinou a CPI do Wilson? Eu assinei. E você não sabia que ao ele propor, ele seria o presidente? Sabia. Quando assinou? Sabia. E por que sabia? Eu assinei porque eu achava que o Wilson ia fazer um trabalho sério. Depois do que o Wilson fez na condução do trabalho da CCJ, que era um trabalho pró-governo também, porque ele estava apoiando o candidato do governo, eu fiquei receosa, sinceramente. Eu falei, será que dá para confiar ou não dá para confiar? É a mesma coisa que você fala assim, ó, Janaína, estou te dando uma chance. Eu dou uma escorregada. Você fala, bom, agora a chance foi. O Wilson tinha a chance de ter o respaldo de 10 deputados e ser presidente de uma CPI. Com a posição dele, ele perdeu esse apoio. Ele não vai mais ser o presidente. Isso não quer dizer que a CPI não vai existir. A CPI pode existir, mas o Wilson não vai ser o presidente. Então, essa briga, agora ele que tem que se perguntar. Eu assino uma CPI para eu não ser presidente e apoiar ela com a relação ao incentivo fiscal. Ele assina? Ou ele só aceita se for ele o presidente? Então, ele tem que também fazer essa avaliação agora, que não está só na minha mão. Não, eu conversei com ele sobre isso, ele falou assim, não estou preocupado com isso. Não. Então, se ele assina, presidente ótimo. ou não precisa nem fazer outra CPI, eu abro mão da presidência, não tem problema nenhum. Eu eu estou preocupado com assunto sério para o Estado. Dessa questão dos incentivos aí que você Se tivesse falou. tão preocupado, teria feito isso na gestão do Pedro Taca, Antero. Quando toda a CPI que a gente queria propor, ele não assinava nenhuma. Eu, diferente dele, assinei todas. Porque eu não faço negociata com o governo. Toda CPI que vem para assinar, eu assino. É CPI de MT Prévio, eu assino. É CPI de incentivo, eu assino. É do consignado, eu assino. Assinei todas. Agora é cômodo, você muda de opinião conforme o do governador. Para finalizar, você vai propor a CPI... Porque eu ouvi isso nos corredores da Assembleia Legislativa. Você vai propor a CPI dos grampos?
Eu quero propor a CPI dos grampos. Eu acho que é uma CPI importante também. Agora, é claro que aí precisa de uma avaliação. Eu não sei também se a sociedade apoia ou não, porque se venceu aí o prazo e nada foi feito. Querem saber quem foi de verdade o culpado? Por mais que a gente já saiba, né, quem foi o culpado, eu acho que era uma CPI importante. Eu sou a única mulher do parlamento. Eu fui a única grampeada. Não se sabe se você foi a única grampeada. Não. Eu tenho uma teoria. Única, eu digo assim pra você, eu também acredito que foram todos. Eu acho que todos foram grampeados. Eu também acho. Eu acho que não foi só, acho que foi jornalista. Eu soube pela OAB que eu fui grampeado, quer dizer, então eu acho que buscar esses documentos e esse esclarecimento à sociedade era necessário. Mas tudo bem. Deputado, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, André. É sempre bom estar aqui debatendo com você. Você é muito firme, eu gosto de gente assim, firme. O pessoal tá bravo comigo lá na Assembleia, porque eu tô muito próxima do Ulisses, eu falo que eu gosto de gente assim, ou é ou não é. Esse que fica em cima do muro, fica escorregando para lá e para cá. Você falou que você está com ciúme do Ulisses, o Ulisses com ciúme do você, que são dois... Mentira. As pessoas não sabem a história minha do Ulisses. Eu e o Ulisses fizemos faculdade juntos, minha filha era apaixonada nele, chamava ele de príncipe, queria casar com ele. Eu sou muito amiga do Ulisses. É que a gente separa essa questão profissional, né? O Ulisses tem um posicionamento diferente do meu. Não vamos fazer nenhuma denúncia contra o Ulisses. Tá bom, obrigado. Obrigada, Antero. Obrigada a todos os ouvintes da Rádio Capital que estão acompanhando. Eu entrevistei aqui a deputada estadual Janaína Riva, que deu matéria para Dedéu aí para os sites. Hein? Um abraço.